Salve, queridíssimos e queridíssimas! Vamos dar continuidade ao poderosíssimo tecido conjuntivo, que nas duas últimas aulas trabalhamos o propriamente dito, tecido conjuntivo propriamente dito. Expliquei para vocês por que eles recebem essa classificação. É porque é tecido conjuntivo o nome mesmo, tem o frouxo e tem o denso. E agora nós vamos trabalhar os tipos especiais de tecidos conjuntivos. Então, dentro do tecido conjuntivo, como eu já havia falado para vocês, nós vamos encontrar o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido sanguíneo. Tudo isso, meus queridos, pertence ao tecido conjuntivo. Mas aí eles não são propriamente ditos, ok? Como é lá tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso. Aqui a gente vai falar, ó, tecido cartilaginoso, tecido ósseo. É por isso. Mas são tipos especiais de tecido conjuntivo. Tranquilo? Vamos entender esse cara aqui, então, a cartilagem, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Meus queridos, olha só. Aqui nós temos um tipo de tecido conjuntivo com uma característica um pouquinho diferente do que nós falamos sobre o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Então, lembrados que eu falei para vocês no comecinho do assunto, meus queridos, tomem cuidado, porque existem casos especiais, tem casos específicos. Então, aqui se tratando de tecido cartilaginoso, olha só, é uma matriz, o que é isso? É uma substância que compõe esse tecido bem sólida, bem firme e com flexibilidade. Flexibilidade, ó a cartilagem aqui, ó, a cartilagem aqui, ó, flexibilidade. Perfeito? E olha que característica que vocês vão pegar aquela caneta poderosa para destacar. Eu vou pegar a minha aqui, ó. Vocês já sabem qual que é. Olha lá, aquela poderosa. Meus queridos, avascularizado e sem nervos. Isso é característica da cartilagem. Cartilagem, então, não tem vaso sanguíneo. Cartilagem, só a cartilagem não sangra. Só a cartilagem não dói. Perfeito? Muitas vezes a dor que a pessoa sente em lesões que envolvem cartilagem, essa dor, esse sangramento, vem de tecidos que estão juntos ali. De um tecido conjuntivo frouxo, tá? Ou de um tecido conjuntivo denso, mas a cartilagem em si, ela não dói e não sangra. Olha que interessante. Outra característica da cartilagem é o baixo metabolismo. Tá? Baixo metabolismo. Ah, professor, mas se não tem vasos sanguíneos, se não tem nervos, como que esse cara aqui se nutre? De onde vem o oxigênio para manter isso? Meus queridos, junto da cartilagem vai ter aquele tecido conjuntivo frouxo, que aqui recebe o nome de pericôndrio. Pericôndrio. Côndrio significa cartilagem. Peri significa periférico, junto. Perceberam? Por isso que eu deixei aqui a observação. Ó, é o tecido conjuntivo propriamente dito. Do mesmo jeito que o epitélio que nós falamos, o tecido epitelial, ele recebe nutrientes da derme, que é o tecido conjuntivo frouxo que fica logo abaixo, a cartilagem também depende de um tecido conjuntivo propriamente dito, um tecido conjuntivo frouxo, para mandar nutrientes e oxigênio. Olha que interessante. Ok? E todas essas características têm a ver com as funções. Para que serve cartilagem? Olha só, é suporte dos tecidos moles. Ué, nossa orelha, nariz, os discos que ficam na coluna, os discos intervertebrais, meniscos que ficam nas articulações, tudo isso é cartilagem. Tá? Então serve para sustentação, para suporte. Além disso, revestimento de superfícies articulares, revestimento de articulações. Isso é importantíssimo. E olha só, destaquem aí também: as cartilagens agem na formação e crescimento de ossos, principalmente dos ossos longos. Então, lá no desenvolvimento embrionário, o nosso primeiro esqueleto que surge é de cartilagem. Quando fraturam um osso, quebram um osso, a primeira parte que surge é cartilagem, depois vem o tecido ósseo e calcifica isso. A gente vai falar no próximo tecido, na próxima aula, que é o ósseo. Perfeito? Então, tudo isso muito importante. Deixa eu limpar os rabiscos aqui.
E, meus queridos, elementos que fazem parte da cartilagem, elementos que compõem o tecido cartilaginoso, são dois, basicamente. Aqui, células e a matriz. Células nós já sabemos, conjunto de células vai formar tecido. Tá? Então, juntando aí várias células do mesmo tipo, temos a formação de um tecido. Mas o tecido não é formado só de células, como nós vimos lá no comecinho do assunto. O que é a matriz cartilaginosa? Meus queridos, o que essas células vão manter. São as substâncias que essas células aqui produzem e mantêm. Então, o que forma a cartilagem, além das células? Colágeno. Falou de tecido conjuntivo, queridíssimos, tem que lembrar do tal colágeno. É uma proteína fundamental. É a proteína mais encontrada no nosso corpo. Tá? Então, a cartilagem tem muito colágeno. Tem uma outra proteína chamada elastina. Sim, o nome já diz, característica de elasticidade, flexibilidade, ó. Isso dá essa flexibilidade, então, para a cartilagem. E glicoproteínas, que são substâncias formadas de carboidratos e proteínas. Então, essas três células que formam o tecido cartilaginoso, os condroblastos, condrócitos e condroclastos, ajudam a manter essa matriz aqui, ó. É fundamental para a manutenção da matriz cartilaginosa. Isso que dá a estrutura da cartilagem. Não se preocupem que já nós vamos detalhar o que essas três células fazem, tá? Condro, não se esqueçam, é cartilagem, tá? Condro significa cartilagem. Então, condroblasto, condrócito, condroclasto. Falou de condro, estamos falando de cartilagem. Não se esqueçam disso, tá, meus queridos? Então, tá aqui a composição básica do tecido cartilaginoso. Tranquilíssimo. Vou limpar aqui para a gente continuar. Olha só, vamos falar então do primeiro tipo de célula, os condroblastos. O que significa isso? Condroblastos são células cartilaginosas jovens, são jovenzinhas. Elas têm a capacidade de se duplicar. Esses condroblastos aqui se localizam mais na periferia da cartilagem. Estão vendo essa imagem aqui? Ó? Isso é uma lâmina. Tá? Uma lâmina, então estamos analisando aqui no microscópio. Olha lá, uma amostra do tecido cartilaginoso. Então aqui nós estamos vendo, deixa eu pegar o rabisco. Vou pegar o preto aqui, ó. Aqui nós estamos vendo toda essa região que eu vou destacar, ó. Aqui, isso é formado de células jovens, são condroblastos. Essa região mais escura que está se destacando, isso daqui é o tal do pericôndrio. É essa região que tem vasos sanguíneos e que vai nutrir, então, o restante da cartilagem. Ok? Então, essa região que eu destaquei aqui, ela vai mandando nutrientes, ó, para cá, manda nutrientes para cá, tudo por difusão, por osmose. Perfeito? Então, o que acontece? Claro que eu estou com meu Teres aqui, né? Como ficar sem o Teres? Esses condroblastos aqui, que são células jovens, vão se multiplicando, vão se duplicando e vão produzindo a matriz cartilaginosa. Professor, mas nessa imagem dá para ver a matriz? Dá, olha aqui, deixa eu mudar a cor do rabisco. Meus queridos, tudo isso que vocês estão vendo, essas bolinhas aqui são células. Tá, ó, cada bolinha dessa que eu estou rodeando aqui são células, ó. Estão vendo? Essa região mais escura é o núcleo da célula, tá? Esses pontinhos mais escuros. Tudo isso que fica entre essas células, aqui em volta, ó, isso é a matriz. É a matriz da cartilagem. Todo mundo, quando foi comer lá um frango assado, né, se deparou com a cartilagem. Ela tem um aspecto esbranquiçado. Isso é a matriz da cartilagem. Ah, professor, por que nessa imagem aqui tá meio roxo, tá tom de rosa? É corante, tá? Isso é corante para destacar, mas a cartilagem ela é esbranquiçada. Então, aquela cartilagem que vocês encontram lá, quando vai comer o frango assado, né, ou qualquer outro corte aí, seja corte suíno, se depara lá com a cartilagem, ela tem esse aspecto esbranquiçado. Perfeito? Então, esses condroblastos, que são células jovens, têm capacidade de se multiplicar e começam a produzir a matriz cartilaginosa.
Depois que essas células jovens ficam envoltas, ficam envolvidas pela matriz, aí elas passam a se chamar, olha só, condrócitos. Então, basiquíssimo, facílimo de entender. Condroblasto é a célula cartilaginosa jovem, bebezinha, perfeito? E o condrócito é a célula cartilaginosa adulta. Todo condrócito já foi um condroblasto. Fechou? Que é o próximo que a gente vai falar, é o condrócito, é a célula adulta. Então, depois que esses condroblastos ficaram presos na matriz, produziram já bastante matriz e ficaram presos ali, aí eles passam a ser classificados como condrócitos. Sem segredos, hein? Sem dificuldade. Olha aqui os condrócitos. Tá aí condrócito, ó. É o condroblasto adulto. Deixei aqui, ó, a dica, condroblasto adulto. Então, esses caras, como a gente está vendo aqui, ó, nessas imagens, vocês podem perceber, eles aparecem em lacunas dentro da matriz. Eles são essenciais para a manutenção, para a vitalidade da cartilagem, para a vitalidade da matriz cartilaginosa. Eles têm a capacidade de se multiplicar também, eles têm um aspecto mais arredondado, só que a diferença é que esses carinhas aqui, eles vão ficando em grupos, eles vão formando panelinhas, grupinhos, né? Como quase vocês não gostam de fazer, né? Formar grupinhos. Agora, em tempos de pandemia, é grupinho lá pelo WhatsApp, né? Forma grupinho lá pelo WhatsApp. Né? Mas quando tá lá no colégio, é tudo as panelinhas lá, os grupinhos, né? É isso, os condrócitos gostam de fazer isso, de formar essas panelinhas, esses grupinhos, como nós estamos vendo aqui na imagem, ó. Olha os grupinhos, né? Recebe o nome de grupo isogênico, mas não se preocupem, tá? Com esse nome. São as panelinhas, os grupinhos aí de condrócitos. E aqui nessa imagem da direita, a gente consegue ver muito bem, deixa eu pegar meu rabisco aqui de novo. Olha só, pegar em verde aqui. Essa região aqui, nessa lateral, é aquela região que eu falei para vocês, que recebe o nome de pericôndrio, aquele tecido conjuntivo propriamente dito, que vai nutrir aqui, ó. Vai nutrir, por quê? Porque essa região da cartilagem mesmo, toda essa região aqui, ela não tem vasos sanguíneos. E aqui nós estamos vendo, olha, os condrócitos, toda essa região aqui no meio entre as células é a matriz cartilaginosa, que é formada de colágeno, de elastina, de glicoproteínas. Então, essas células vão produzindo a matriz. Tá? Elas vão produzindo, então, a substância que elas vão ficar ali presas. Tá? Elas ficam envoltas por essa matriz. Perfeito? Limpar o rabisco aqui para a gente seguir. E condroclastos, olha só como essa célula é interessante. O terceiro tipo de célula. Então, nós vimos condroblasto, célula cartilaginosa jovem, que vai produzir a matriz. Condrócito, célula cartilaginosa adulta, né? Então, o condroblasto passa a se chamar condrócito e vai manter a matriz. E olha o que esses caras fazem. Aqui nós estamos falando da equipe de demolição. Olha que bacana. Condroclastos são células que reabsorvem a parte mais velha da cartilagem quando necessário. Olha que bacana. Então, a cartilagem, ela tem uma parte que é mais antiga e isso faz parte do mecanismo de renovação. A cartilagem vai se renovando, a cartilagem vai se renovando. Qual que é a equipe de construção da cartilagem? Condroblasto e condrócito. E qual que é a equipe de demolição, de reabsorção? Condroclastos. Como que eles fazem isso? Eles possuem enzimas digestivas. Estão lembrados lá dos lisossomos? Que são repletos de enzimas digestivas, lá, a organela que fica lá no citoplasma, tá aí, os condroclastos são riquíssimos em lisossomos, esses lisossomos são riquíssimos em enzimas hidrolíticas que vão, então, degradando a parte mais antiga da cartilagem. Olha que bacana, que interessante que é isso, ok? Então, tá aí, aqui uma imagem do condroclasto, não, aqui é o condroblasto, tá? Deixa eu ver a imagem aqui. Tá meio embaçado. Ó, aqui aqui tá representando, aqui é o condroblasto, que é a célula jovem, e a ação do condroclasto que fica em volta aqui vai reabsorvendo essa parte mais antiga, tá? A região mais antiga da matriz, aqui é a representação das fibras colágenas,
Aqui na apresentação essa imagem ficou bem ruinzinha de enxergar, não estava ruim assim não. A hora que eu joguei só no PowerPoint não estava ruim assim não. Mas é aquilo então, meus queridos, aqui a célula jovem condroblasto, que vai produzindo a matriz, e a matriz mais antiga, os condroclastos que ficam juntos aqui, ficam em volta, eles vão reabsorvendo a matriz mais antiga para que uma nova matriz possa ser produzida. É claro que meus queridos, ó, prestem muita atenção. O processo de envelhecimento, conforme nós vamos envelhecendo, é claro que todo mundo aqui é muito jovem, né? Todo mundo aqui é muito jovem, né? Inclusive o professor muito jovem, no máximo 20 alguns anos só, jogando alto ainda. Meus queridos, mas com o passar dos anos, o nosso organismo vai perdendo a capacidade dessa renovação aqui. Tá, então por isso que cicatrização, por isso que regeneração vai ficando mais devagar, vai ficando mais demorado. Inclusive isso da cartilagem. Então, com o passar das décadas, as articulações começam a reclamar. Né? Por quê? Porque a renovação de cartilagem, a produção de colágeno, tudo isso vai ficando mais lento. Ok? Então tem a ver com o mecanismo de envelhecimento que os hábitos, o estilo de vida da pessoa, é claro que podem contribuir ou não com esse mecanismo. Então, se a pessoa se alimenta bem, pratica atividade física, né, tem hábitos saudáveis, é claro que esse mecanismo aqui de renovação tende a se manter mais eficiente do que uma pessoa que não se cuida. Perfeito? Tem uma questão genética também por trás disso. Tranquilo, meus queridos? E aqui a matriz extracelular, o gel que envolve as células, né? Então é a substância que envolve essas células, como havia dito, formado aí de glicoproteínas, importantíssimo essas glicoproteínas, combinações de carboidratos com proteínas, o colágeno, a elastina. Então tudo isso o gel forma a matriz da cartilagem, como nós estamos vendo aqui nas imagens. Tudo isso que se destaca, essas bolinhas são células. O que fica em volta da célula é a matriz cartilaginosa. Perfeito? Olha aqui o mecanismo de formação, então, células mesenquimais, que são células embrionárias, que vão dar origem a condroblastos. Esses condroblastos, eles vão se afastando, por quê? Porque eles vão produzindo matriz, e aí vai dar origem a condrócitos que são os condroblastos adultos, que tendem a formar esses grupinhos isógenos aqui que eu havia falado para vocês, que servem para quê? Para manter a matriz. Cadê a matriz aqui? Ó, tudo isso daqui é a matriz cartilaginosa que fica em volta desses grupinhos de células aqui. Tranquilo, meus queridos? Tudo muito importante e interessante, hein? Olha essa imagem, contemplem. Olha essa imagem aqui. Essa região aqui a gente consegue ver até as fibras. Olha aqui as fibras colágenas, ó. Não vou pegar o rabisco para não estragar a imagem. Ó, aqui as fibras colágenas estou mostrando com a seta. Essas bolinhas aqui são as células, são os condrócitos. Olha que show que é isso. E as fibras, aqui a gente consegue ver, olha o 2 identificando, ó, fibras elásticas. Tá? Aqui nós temos fibras colágenas. Então, isso é uma imagem, claro, com corante, né? Altíssima definição, a gente consegue visualizar, então, a estrutura da cartilagem. Sem o corante, estaria tudo esbranquiçado. Ia ficar difícil até da gente discernir aí o que é célula e o que é a matriz da cartilagem, essas substâncias que as células produzem. Ok? Aqui, ó, mais uma imagem, os condroblastos se afastando, né? Tudo que se destaca aqui é célula, com mais destaque ainda o núcleo dessas células. Meus queridos, e na próxima aula nós vamos entender os tipos de cartilagem. Vamos fechar por aqui para ela não ficar muito extensa, que eu havia falado para vocês que essas próximas seriam mais curtinhas. Tá aí então, na próxima aula, tipos de cartilagem. Força, vamos com tudo. Fortíssimo abraço.